Estamos aqui mais uma vez com o HQC Cast, o ano de 2025 chegando ao fim. Eu sou o Frank William. Sou o pastor Emanuel de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, nos dando o ar da graça da presença de vocês. E hoje nós temos um convidado muito especial para a gente encerrar o ano de 2025 do HQC Cast. Estamos de mudança, casa nova, né, Michael? Estamos aí com casa nova. E é uma honra receber vocês aqui. O pastor Emanuel vai apresentar nosso entrevistado de hoje. Pronto, esse aqui é um jovem empreendedor, um jovem... Você conversa com ele, você fica com vontade de ficar rico lá. Glória a Deus. O Lucas, ele representa, ele trabalha na empresa... Bennett Bank. Bennett Bank. Olha aí. Pensa num cara que saca sobre criptomoedas, sobre tudo. Isso aí. E hoje nós vamos aprender sobre como investir, onde investir. Você que está... Qual é a câmera que vai dar? Aquela ali. Esse aqui é do Lucas, né? Isso. Você que está querendo investir, você que está pensando, olha, não existe vida fácil. E o que existe são pessoas que investem, que trabalham, acordam cedo, e o sucesso está aí para você. As portas já estão abertas. Glória a Deus, exatamente. Seja bem-vindo, meu irmão Lucas. Lucas, seja bem-vindo ao HQC Cast. É uma honra receber você aqui em nosso meio. E as portas estão abertas para quando você quiser voltar e nos dar o ar da graça mais uma vez. Aqui nós temos o costume de começar com uma perguntinha simples, mas muito profunda. Quem é o Lucas? Quem sou eu? Uma excelente pergunta. Primeiramente, eu sou filho de Deus. Amém. Sou amado por Ele. Sou esposo, sou pai, sou empreendedor. Eu sou praticante de jiu-jitsu. Sou também aí, atleta desde muito novo. Porém, nesse exato momento, entusiasta do conhecimento, especificamente do mercado financeiro. Amém. Hoje nós temos uma métrica conosco, não só na Bennett Bank, mas também dentro da minha família, que é, se nós não honrarmos, primeiramente, a Deus com o que nós fazemos e aprendemos, e a nossa família, todos nós estamos no caminho errado. Então, nós seguimos aí. E eu sempre busco honrar nos esportes, na empresa, no amor, na família, na congregação e tudo. E como é que é para o homem, Lucas, conciliar o mercado financeiro, a vida financeira, com a religiosidade, com a espiritualidade, onde muitas vezes nós temos alguns versículos, alguns credos, algumas religiosidades que tentam nos bloquear ou nos engessar, eu costumo dizer assim, relacionado a dinheiro, né? O dinheiro, né, não é de Deus, é mamon. Como é que fica o homem Lucas nesse dilema aí? Religiosidade, é ou não é? Né? Como é que... Perfeito, excelente reflexão. Hoje as pessoas elas temem a riqueza, as pessoas elas repelem a riqueza. Porém, na Bíblia diz que nós viemos para ser prósperos, sim, mas não devemos adorar ao dinheiro. Então, hoje nós dentro do mercado financeiro que congregamos, que buscamos a Cristo, nós temos ciência de que Jesus entregou a nós o manual da vida e o manual da prosperidade espiritual, financeira, familiar, e que existem os caminhos para você conseguir acessar essa prosperidade, sim, mantendo a integridade, mantendo principalmente a fé em Cristo e conservando seus valores para que seja salvo. Então não há problemas em ser próspero, não há problemas em abençoar as pessoas que te cercam, em abençoar os seus pais, os seus colaboradores. Há problema em adorar ao dinheiro. Isso não fazemos. Então, conciliar isso com o mercado financeiro é desafiador, porque existem momentos que nós enxergamos aquela quantidade desproporcional de dinheiro na nossa frente e nós começamos a enxergar nesse dinheiro inúmeras possibilidades. Mas a primeira delas tem que ser Cristo. A primeira delas tem que ser a obra. A primeira delas tem que ser honrar cada compromisso que nós fazemos. E quando nós temos isso de maneira muito clara, dentro de casa e dentro do trabalho, acaba que se torna metódico essa busca. Primeiro a honra, além da honra, você também tem que buscar ali os ensinamentos de Cristo, e aí depois você trabalha essa riqueza. Então, existe a possibilidade, sim, da conciliação. Até porque Deus te dá 100%. E aí ele te pede só 10%. Exato.
Então, 10, que é o dízimo, é dele. Isso. E os 90% de quem é? Os 90% são nossos para a obra, entende? Ele coloca na nossa mão para a gente fazer a gestão dos 90%. Exato. Perfeito. Certo? Mas eu acredito que a questão do mamon, mamon, ele aparece quando Jesus vem. Perfeito. E ele fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Exato. Então, é um Deus que Jesus eleva, falando, ó, você não pode servir a Deus e a mamon. Porque o mamon, se o cristão em geral, não vigiar, o mamon se torna senhor do cara. E muito fácil, pastor. Excelente reflexão. O mamon, ele te ganha justamente naquele primeiro momento que você enxerga aquela quantidade desproporcional de dinheiro. Isso pode acontecer para diversas realidades. Às vezes, a quantidade desproporcional de dinheiro para a pessoa é 10 mil reais na conta. Sim. Pode ser 5, pode ser 1.000. Para outros pode ser 1 milhão, 10 milhões. Mas o que sonda o teu coração no momento em que você tem esse contato é o que te aproxima ou te afasta de Cristo. Verdade. E os 90% que fica para nós, pastor, esses 90% é para honrar Amém. as pessoas que estão conosco, é para nos honrar, porque nós também somos filhos de Deus, nós precisamos Sim. estar sempre adequados para adorar, adequados para trabalhar a palavra, para trabalhar o que nós queremos para propósito aqui na terra. Então, Jesus deixou muito claro como mandamento que nós devemos gastar tudo que temos aqui com a obra. E para nós é uma visão muito clara essa questão. Amém. Existe um jargão popular, Lucas, que diz assim que a oportunidade faz o ladrão, né? Exato. Eu acho que para esse mundo de falar de dinheiro, né, de investimentos e tal, eu acho que ele vem muito a calhar, principalmente nós cristãos, né? Como que você tem visto isso diante do seu rol de pessoas que você trabalha, no seu local de trabalho? Porque assim, revela muito o cristão, né? Que é isso que você está falando. Quando você tem, eu acredito, como você mesmo disse, que depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que R$1.000 já é, nossa, eu acredito que é aquilo que você não tem o costume. Né? Você não tem costume de ter R$1.000 na conta, quando você vê R$1.000 na conta, você fala, nossa, tô rico. Né? Quando você vai pegar para gastar, você vê que não compra nem a comida do mês. Né? Hoje em dia, com o valor que está os mercados, não compra nem a comida do mês. Mas como é lidar com esse, e aproveitando esse gancho assim, como é que é lidar com esse sentimento, eu acredito que é uma das formas mais reais da gente materializar a luta do espírito e da carne. Né? Ali acho que quando você fala de dinheiro, você vê exatamente o diabinho aqui falando, vai lá, pega, vai, você merece, você trabalha tanto, não sei o que, tal. E o outro aqui, não é seu. Né? Honre, né? Faça os princípios. Então, como você pegar esses princípios cristãos, né? O que a Bíblia nos ensina, e aplicar nesse mundo corporativo tão... Acho que a palavra mais correta é, muitas vezes, traiçoeiro, né? Perfeito. Muito sutil, né? Perfeito. Porque, até aproveitando para finalizar minha pergunta aqui, para não ficar muito longa para você, eu vi uma história essa semana que diz que o diabo é como um comprador que queria comprar uma mansão. Né? Diz que ele queria comprar uma mansão e o dono não vendia de jeito nenhum. Então, cheguei para você, Lucas, me vende essa mansão. Não posso, porque é de família e tal, tem valor sentimental, não tem interesse em vender. E aí, diz que de tanto insistir, eu fui lá e falei assim, não, então, me vende só esse pedacinho da parede aqui para eu colocar um prego. Aí você, tá bom, um prego não vai fazer diferença nenhuma. Eu fui lá e preguei um prego na sua parede. E aí, aquele prego ficou ali uma semana. Com uma semana eu fui lá e peguei uma carniça e pendurei naquele prego. Aí você, não, mas você não pode pendurar. Não, você me deu o prego, então o prego é meu. Então eu penduro no prego que eu quero. Só contaminou. E aí disse que aquela carniça contaminou toda a casa e você acabou falando, não, pega essa casa, não quer saber mais de casa, porque virou um... Então, diz que assim é que o diabo entra na nossa vida, né? Agora ele já não está mais como era antigamente, né? Então ele vem só com um pregozinho, então na sutileza lá ele vai lá e coloca o pregozinho na nossa vida. E esse prego muitas vezes no mundo financeiro pode ser aquela comissãozinha a mais, aquele, não, vou pegar só mais isso aqui porque eu mereço, né? Sempre batendo na questão do merecimento, do desmerecimento, na verdade. Perfeito. Eu vejo que na verdade é o desmerecimento, né? Concordo. Que você está sendo desvalorizado, que você não é realmente. Então, essas vozes, eu acredito que quem trabalha no mundo financeiro, em outras profissões também, mas eu acho que ela é mais
forte, mais latente, pela questão do que o dinheiro lhe proporciona, né? Então, quando você tem muito essas bases cristãs, essa solidez, eu acho que mesmo assim a tentação é maior. Porque o diabo não quer aquele que já é dele. Então, aquele que já está fazendo tudo errado, para ele está de boa, está tranquilo, né? Mas aquele que está tentando ser certinho, ele vai trazer esses encantos, porque um dos grandes motivos de suicídio é exatamente o cara que não tinha condições, fica rico ou tem uma condição boa, aprende o que é bom, porque vamos falar a verdade, eu costumo dizer, eu sou pastor de adolescentes, eu costumo falar para os adolescentes o seguinte: pecado é ruim, tio. Não é ruim, não. Pecado é bom, se fosse ruim você não queria. Exato. Então, assim, ninguém vai lhe oferecer algo que você não queira. Sim. Então, se for oferecer uma mulher para você, para cair do pecado da prostituição, ele vai oferecer uma mulher nos traços que você gosta. Exato. Seja, eu gosto de morena, não adianta ele vir com a loira. Se eu gosto de loira, não adianta ele vir com a morena. Eu não vou nem olhar, para mim é homem. Exato. Entendeu? Então, assim, e aí o dinheiro não tem isso, porque o dinheiro ele compra tudo, né? Vamos dizer, quase tudo, né? E aí, quando a pessoa começa a usufruir dessa vida boa e dessas coisas que o dinheiro proporciona, se ele esquece quem é que está o abençoando, que é o abençoador, acontece como aconteceu com muitos personagens bíblicos, né? Perfeito. Que quando se entraram na prosperidade, se esqueceram de Deus. Verdade. Então, como lidar com tudo isso? Eu sei que a pergunta ficou um pouco extensa, mas assim, era só para elucidar para os nossos ouvintes. Como é que o Lucas, né? Vamos falar do Lucas. Como é que o Lucas lidar com tudo isso na vida dele hoje, né? Como e quais as estratégias que você utiliza? Se você quiser abrir também, fica à vontade. Perfeito. Assim, não, eu jejuo muito, eu oro muito, eu tento manter. Então, acho que isso o grande calo do cristão é estar nesse caminhar, né, de permanecer cristão. Porque quando as bênçãos vêm, muitas vezes alguns saem. Eu costumo dizer que Deus, muitas vezes, ele não nos abençoa por nossa culpa, porque ele sabe que a bênção pode se transformar em maldição. Exato. Pro Lucas, para mim, é muito claro, é muito óbvio as nuances que separam o certo do errado dentro do mercado financeiro. Por quê? Porque o que nos torna éticos é ser claro, é ser transparente, independente se você entende de mercado financeiro ou não. Então, a minha métrica hoje é o meu investidor que entrar por aquela porta, o que vier pelo WhatsApp, o que vier pela campanha do Instagram, do Google, de qualquer lugar. Eu vou identificar se ele sabe o que nós fazemos, porque se ele sabe, nós continuaremos. Se ele não souber, ele vai aprender. E quando ele aprender, ele vai saber como que nós ganhamos dinheiro juntos, ele vai saber quanto ele ganha, Sim. ele vai saber o mais importante, quanto eu ganho, não escondo, e vou mostrar para ele como que eu posso trazer a prosperidade para ele em quanto tempo. E eu vejo que no mercado financeiro, irmão, muitos corretores, muitos donos de empresas mesmo, eles pecam em ocultar essa métrica, esse dado. Sim. Ele não mostra para o cliente como que ele ganha dinheiro. Por quê? Porque às vezes é ilegal. Ele não mostra para o cliente como que ele vai ganhar dinheiro. Porque às vezes também é ilegal, ou às vezes é irreal. Então, quando você vai negociando com o diabo essas nuances, não, vou ocultar isso daqui porque o cliente não vai ver. Não, isso daqui já não é interessante falar, porque ele vai correr. Cara, se o investidor vai correr do teu investimento, ele não é teu investidor. Você está enganando aquela pessoa. Então, nós trazemos clareza, nós conscientizamos as pessoas. Para mim é um pouco mais fácil porque eu trabalho com investimento de renda fixa. Então, a segurança dos meus investimentos são altas, é tudo muito simples de compreender o que eu faço, é dentro da lei 100% regulamentado, então a pessoa ela se sente mais segura. E ainda mais agora, irmão, nesse mercado, em que as grandes empresas, elas parece que combinaram, o que para mim foi até benéfico comercialmente falando, mas eu fico triste em ver isso. Elas combinaram de dar calote nas pessoas. O que aconteceu? O Banco Master, agora mais recente, BTG Pactual, a XP Investimentos, todas essas empresas do mercado financeiro, que são gigantes, elas estão envolvidas em escândalos. BTG Pactual e XP Investimentos nos COIs da Ambipar. Lucas, vender COI é ilegal? Não, mas mentir para o investidor dizendo que o COI é 100% seguro e tem segurança de renda fixa, cobertura de FCC, é mentira.
Só Sim. que houveram pessoas que entraram com processo contra essas empresas, falando, mas me falaram que eu estava seguro, cara, o que aconteceu? Meu assessor disse que eu não ia perder nada. Lucas, é culpa da XP? Olha, eu nem sei se a XP sabia que esse cara estava vendendo dessa forma, mas infelizmente alguém vendeu para ele lá dentro e ele sofreu as consequências. BTG Pactual da mesma forma. Banco Master nós sabemos que foi um esquema de fraude. Tudo bem. Então, hoje o investidor tocantinense, quando ele chega até mim, ele pede transparência. Sim. E eu entrego com muito prazer. Eu trato esse investidor com muito carinho, porque eu sei que o que afasta ele dessas instituições é o que aproxima da minha, que é a transparência que eu entrego. Eu falo, irmão, aqui você vai ganhar 2% ao mês, mas é dessa forma. Para você vai fazer sentido se ficar durante esse período. Se você for retirar antes, eu sugiro que você coloque no CDB de liquidez diária. Ah, você tem um CDB? Igual você me perguntou, Sim. pastor. Você tem um CDB, Lucas? Não, ainda não tenho. Estou organizando o CDB para o ano que vem, mas ainda não tem. Mas você pode colocar no seu banco mesmo. Você é correntista em qual banco? Eu vou indicando ali as melhores soluções, porque nós estamos aqui para servir. Então, se eu começo a utilizar o meu conhecimento contra o que eu devo fazer de fato, aí eu estou indo contra a minha fé. Aí eu estou sendo hipócrita. E Mamon atua muito forte aí. Por quê? Porque muitas vezes tem investidores multimilionários que têm dinheiro para colocar nessas aplicações e não ligar. Então, se sumir um percentual dali, ele não vai nem ver. Já está no perca. Está na perca ali. Ou muitas vezes você fala que é um imposto de renda que descontou, o cara não está nem aí. Mas isso é errado e tem empresas que fazem. Então, é isso que aproxima os investidores de nós hoje, a transparência, e é isso que nós seguimos de maneira diligente para que continue sendo um valor nosso e que a gente continue seguindo os preceitos cristãos e também atuando no mercado financeiro de maneira ética. Qual que é o nível de parceiro de vocês, de clientes? Excelente pergunta. Hoje, os parceiros que nos procuram, eles têm objetivos diferentes. Sim. E nós começamos a perceber isso, pastor, como nós estávamos conversando. Até pouco tempo atrás, só acessavam os meus investimentos quem tinha poupado um valor. Exemplo, a pessoa que tinha poupado ali uns 20 mil reais, uns 40 mil reais, e ela já vinha com um valor específico para investir, e eu fazia a gestão desse dinheiro ali para rentabilizar. Nós enxergávamos que com esse valor agregado, a pessoa teria um rendimento mais rápido e por isso nós tínhamos essa exigência. Mas houve uma demanda bem interessante do mercado. As pessoas elas começaram a entender que atualmente ninguém se aposenta mais por previdência social. Isso é um fato. Principalmente a geração Z, que são as pessoas que nasceram ali de 95 para cá, que estão contribuindo e tudo mais, elas estão vendo que está tudo muito estranho e que elas precisam começar a poupar dinheiro. E aí nós fomos recebendo ali algumas demandas, alguns pedidos. Cara, vocês aceitam fazer previdência? Eu posso colocar de pouco, de 500, de 1.000, de 2.000? E aí nós não podíamos naquele momento, não tínhamos essa possibilidade. Só que ao analisar o mercado e entender que essa demanda estava aumentando, nós começamos a abrir. Olha, vamos fazer uma campanha? Vamos ver se realmente as pessoas estão interessadas nesse formato de previdência privada e tudo mais. Vamos fazer um teste. Aí nós abrimos para o público, fizemos ali alguns anúncios e começaram a aparecer jovens e até pessoas mais velhas ali que não tinham condições de aportar 40, 50 mil, Sim. mas tinham condições de aportar 5 mil, tinham condições de aportar 2.000, 1.000. E aí essas pessoas começaram a consumir nossos produtos. E hoje eu consigo possibilitar para essa pessoa que consegue aportar seja R$1.000 por mês ou R$1.000 por trimestre, a possibilidade dela acumular esse capital comigo, rentabilizando 24% ao ano livre de impostos, dependendo do período que ela deixa esse capital comigo, de maneira tranquila, contínua e sem conhecimento de mercado financeiro. Por quê? Porque eu utilizo o meu conhecimento para fazer com que ela ganhe dinheiro. Hoje, a aplicação que nós fazemos majoritariamente dentro da holding é debentures. O que é debentures? É intermediação de capital. Sim. Isso não fomos nós que criamos, o mercado financeiro já comercializa isso no Brasil inteiro. Vocês colocam dinheiro no cofre, como é que funciona? Funciona da seguinte forma, pastor. O debentures é quando o mercado privado ele precisa captar recursos. E aí ele precisa de instituições que façam isso. A empresa poderia ir atrás de recursos? Poderia. Mas o senhor imagina uma empresa de imóveis planejados que precisa captar recurso para poder se sustentar. Sim. Uma empresa de tecnologia que precisa de recursos para poder ampliar. Para ela seria muito difícil de captar recursos além do banco. Então, nós fazemos essa captação. Porém, exige uma expertise aí dentro
de não ter só essa rentabilidade na gestão. Nós precisamos ter o conhecimento para também diversificar esse capital, porque aí a gente consegue rentabilizar mais. Exemplo, eu capto hoje o recurso do investidor. Como eu sou 100% legal, eu atuo dentro da lei, a lei me obriga a ter um cofre para amparar essas operações, um cofre de segurança, a lei me obriga a ter uma série de certificações, então tenho tudo isso por si só tem um custo e também tem uma segurança. Então, eu capto esse recurso do investidor, parte desse recurso eu crio o cofre, parte desse recurso eu diversifico em outros tipos de investimentos que estão rendendo mais e parte desse recurso vira linha de crédito para empresas, as quais nós fazemos uma análise de crédito minuciosa para que essas empresas que tomem esse crédito tenham uma maior possibilidade de prosperar, de pagar. Por exemplo, hoje nós optamos em investir em empresas que estão crescendo. Então, nós fazemos um acompanhamento com essas empresas, conhecemos os empresários, visitamos as empresas. Se houver a possibilidade, nós analisamos até o livro caixa para entender se o nosso dinheiro, de fato, vai edificar aquela empresa. Para que a pessoa não pegue aquele dinheiro e faça uma viagem, por exemplo. Porque aí ela teria dificuldades em me pagar ou não. Mas nós temos a preferência em trabalhar com esse tipo de empresas. Então, é assim que os meus investidores ganham dinheiro, é assim que nós ganhamos dinheiro. E tem uma novidade vindo aí, pastor. Esse ano nós abrimos a parte de fintech, que foi quando nós começamos a trazer tecnologias para esse setor, as quais aqui no Tocantins ainda são bem escassas, carentes. Então, nós estamos investindo bastante. Já trouxemos a nossa maquininha de cartão para cá, trouxemos a nossa conta bancária em formato de intermediário, que é a conta Scroll. E agora, para esse ano de 2026, nós estaremos trazendo a nossa conta corrente, onde o nosso investidor ele vai poder transacionar o dinheiro dele, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ali dentro da conta, ele vai conseguir ver os investimentos dele dentro da carteira dele e, em breve, ele vai também poder transacionar a criptomoeda mais segura que o Tocantins vai ter, que vai ser a Bitcoin. É isso que eu ia te perguntar. Como é que funciona essa questão da visualização dos investimentos? Hoje, os seus investidores, eles conseguem visualizar como no home broking? Às vezes a pessoa não tem tanta habilidade para isso, mas no aplicativo do banco ali você já consegue ver lá a sua carteira, vamos dizer assim. Excelente pergunta. Hoje eu ainda não tenho um aplicativo para ele ver isso. Esse aplicativo ele sai até março. Mas o meu investidor, ele nos contata, ele contata o assessor de investimentos dele, esse assessor entrega para ele o relatório, entrega a projeção, entrega todos os dados de valorização. Se ele quiser, ele consegue saber até para as quais empresas o dinheiro dele está indo. Hoje nós conseguimos entregar esse nível de precisão. Então, nós fazemos tudo isso em tempo real, humanizado. E como é que funciona a questão dos riscos? Por exemplo, você emprestou para uma empresa o meu dinheiro e aí essa empresa não pagou. A instituição de vocês, ela assume esse risco? O risco ele é 100% do investidor? Como é que funciona essa administração? Excelente pergunta. O que acontece? Se eu falar que o meu investidor não tem risco, eu estou mentindo, porque todo investimento tem o risco. Transparência. Porém, o meu investidor ele só fica sem receber se eu quebrar. Por quê, Lucas? Porque o contrato de investimento que ele faz comigo não lastreia a operação de crédito. Então, eu faço dois tipos de contrato. Com o meu investidor é uma forma jurídica de relacionamento, com o meu tomador de crédito é outra. Então, eu peço cláusulas aqui para o meu investidor, exemplo, se houver dificuldades financeiras futuras, se houver qualquer coisa que aconteça, até em caso de solvência, em até 120 dias eu entrego o teu dinheiro inteiro. Mas, fora isso, você tem a sua rentabilidade, seja mês a mês, ou juros compostos e tudo mais. Porém, com o meu tomador de crédito, eu já tenho outras medidas. Porque, vamos supor, eu peguei 1 milhão aqui, que o meu investidor aportou. Mesmo que eu não empreste esse dinheiro, mesmo que eu não faça a intermediação, esse dinheiro está parado no meu cofre, vamos supor, 5 meses. Mas eu fiz um contrato com ele que ele vai receber juros simples. Todo mês ele vai receber um percentual. Então, mesmo se eu não emprestar, eu tenho que pagar para ele. E eu estou ali pagando para ele. Então, eu dou essa segurança para o meu investidor de que eu vou fazer essa gestão e ele está seguro com a rentabilidade dele. Mas aqui na outra ponta, para valores acima de R$25 mil, eu cobro bem em garantia, uma garantia de bem real. Como funciona isso, Lucas? Como eu empresto somente para empresas, é muito natural que empresas tenham bens. E nada melhor para amparar uma operação de crédito do que um bem em garantia. Qual o valor que você pede hoje, Lucas, do bem, para poder colocar em garantia para uma operação que excede os R$25 mil? Hoje eu peço 200% o valor da transação. Por quê? Porque vocês concordam comigo que é mais seguro para mim
para o meu investidor e para o tomador de crédito uma operação em que ele coloca o dobro de garantia para poder acessar o recurso? Sim. Se esse empresário, se ele tiver uma dificuldade, se ele enfrentar alguma possibilidade a qual requer que ele reorganize a vida financeira dele, eu vou estar na frente, eu vou estar na ponta, na prioridade dele, para que seja honrado os compromissos, porque ele tem 200% em garantia comigo. Lucas, acontece de vocês reaverem essa garantia? Não com frequência, graças a Deus. Mas quando há possibilidade, quando o próprio empresário também, ele fala, olha, Lucas, eu não consigo arcar com compromisso, vocês podem ficar com o bem, aí nós reavemos o bem, como nós pegamos ele em 200%, a gente tem uma margem interessante para poder liquidar, e o nosso cofre, aquele cofre que a lei me obriga a criar, ele está amparando toda a operação aqui do outro lado. E também ele evita de ser uma compra e venda, né? Porque brasileiro Perfeito. Tem aquele sanguinho doce para ter expertise mais do que você, né? Então, vamos dizer assim, em outras palavras. Mas se não, ele vem aqui e te fala assim, ó, tem essa casa de 1 milhão aqui, você me empresta 800 mil, vou perder 200 mil, pode ficar com a casa. Se eu for botar para vender, eu não vou vender ela mesmo, eu já gastei o dinheiro. Exato. Então acontece isso. Nesse caso eu achei interessante que você falar que independente de você trabalhar com o recurso do seu investidor, ele vai receber a parte dele, né? Recebe. E aí essa questão também vamos pensar, eu sou advogado, então a gente costuma visualizar o pior cenário para dali qualquer coisa é vantajoso. Então assim, se chegar a quebrar, como é que é essa questão dos 120 dias? Ele vai receber o valor investido, eu investi 100 mil, o meu 100 mil está garantido, independente de reajuste, ou corre o risco de ser um avestruz massa da vida? Não corre o risco. O meu contrato ele prevê o seguinte, se houver algum percalço, alguma dificuldade financeira ou solvência, eu tenho até 120 dias para te ressarcir. Para que são esses 120 dias, Lucas? Para eu liquidar patrimônio, para eu buscar crédito em banco, se for o caso, instituições financeiras, para eu reorganizar a minha gestão interna e ir pagando esses investidores, porque hoje eu tenho muitos investidores. Sim. Então, mesmo que eu tenha dinheiro para pagar, eu não consigo pagar todos de uma só vez. Sim. Então, eu preciso de uma métrica. As minhas instituições bancárias não permitiriam que eu fizesse todos os pagamentos no mesmo dia. Então, nós fazemos esse mapeamento justamente para organização. Mas com a estrutura de fintech e de gestão de crédito, que é a empresa S, que é a Empresa Simples de Crédito, estruturada, a lei me obriga a ter parâmetros que tragam segurança, porque caso contrário, isso traria muita instabilidade para o mercado. Então eu peço esses 120 dias, o investidor sabe que vai receber o dinheiro dele, assim como o próprio FGC pede aquela carência, aquele prazo, nós temos isso como uma métrica para tranquilizar o nosso investidor e nos dar um fôlego para nos reorganizarmos. Graças a Deus, nunca aconteceu isso até esse exato momento. Quanto mais pulverizamos o capital, que é espalhar o capital na praça, mais seguro fica. Sim. Então, nós temos uma consciência de que a segurança está na transparência com o investidor, para equiparar as expectativas dele com o investimento, e uma boa gestão desse crédito na outra ponta. Esse próximo ano, 2026, os analistas estão dizendo que vai ser um ano muito difícil. Tu achas que vai ser? Eu acredito que vai ser muito difícil para quem enxergar a dificuldade. Sim. Porque, como aquele velho ditado diz, enquanto uns choram, outros vendem lenços, meu amigo. E terão pessoas chorando e terão pessoas vendendo lenços. É óbvio que, infelizmente, nós caminhamos para um rumo em que sempre quem paga a conta é o cidadão brasileiro, somos nós, Sim. lá na ponta, quando nós vamos no mercado, quando nós vamos contratar um médico, seja ele do particular ou pagar o imposto do médico do SUS, porque aquilo Sim. não é de graça, aquilo ali é dinheiro público, entende? Então, ali nós pagamos a conta, mas teremos muitas oportunidades no ano de 2026 de dar a volta por cima. E eu digo isso não só como integrante do mercado financeiro, que para nós a economia respirando é o melhor cenário, Sim. mas eu digo isso porque existem muitas dificuldades sendo geradas durante essa crise que vão exigir pessoas, principalmente especialistas, para poder rebater essas dificuldades que as empresas estão enfrentando. Vão ser gerados empregos para que essas pessoas que entrem para agregar com esses negócios saibam trabalhar sob pressão, saibam lidar com o dinheiro sendo
desvalorizado pela economia, saibam trabalhar com dólar em queda. Então, em tudo há uma oportunidade. Verdade. E eu acredito que em 2026 haverão muitas oportunidades e eu acredito, pastor Emanuel, que o caminho está em você sempre enxergar a prosperidade. Então, como que eu posso ser mais próspero em 2026? Me capacitando. Amém. Lucas, hoje eu não tenho profissão, hoje eu sou uma pessoa comum, eu não vejo como enfrentar essa crise de 2026 de maneira empreendedora, eu não sei como é que eu resolver esses problemas que você está falando. É simples, pesquisa. Entenda quais os problemas os empresários palmeirenses estão enfrentando atualmente, ou os empresários tocantinenses, ou os empresários brasileiros, e você começa a estudar sobre isso. Em algum momento você vai encontrar algo que você realmente consiga desempenhar, algo que você se sinta à vontade, e o melhor de tudo, muitas vezes você já sabe, e você simplesmente não está praticando. Então, essas oportunidades, elas surgem na crise, pastor, não na prosperidade. É tanto que o índice de empresas que contratam criam novos cargos para contratar essas pessoas, durante a prosperidade, durante o superávit dos governos, ele é muito menor do que na crise. Por quê? Porque as empresas precisam se reinventar, precisam de pessoas o tempo todo. Então, hoje, aqui em Palmas, eu conheço empresários que têm cargos, os quais eles pagam salários fixos, mais produtividade para pessoas que passam meio período na empresa. Sim. Eu nunca vi isso na minha vida. E de 2022 para cá eu estou vendo. Então, essas tendências, elas costumam aparecer aí. Na própria pandemia a gente viu isso, né? Sim, os home offices, né? As pessoas se reinventando, né? Criando. Qual a tua idade, Lucas? Eu tenho 25 anos. É novo demais, né? Que bom. Lucas, foi uma pergunta aqui que é prática para fazer. Faça, meu amigo. Você já chorou? Já chorei. Porque aqui é HQC, Homens que Choram. Pode contar? Posso. Eu chorei de maneira bem intensa, pastor, na última vez que eu me recordo aqui, no ano de 2022, quando eu estava ouvindo uma ministração. Engraçado que eu não estava nem no culto, eu estava no método CIS. Sim. E até aquele momento, eu acreditava que eu estava muito bem, vida profissional indo bem, vida familiar indo bem também, mas eu ouvi uma ministração dentro do curso, o qual o Paulo Vieira começou a tocar nos preceitos de Deus e tudo mais, e ele tocou na intimidade com o pai biológico, o pai paterno. Biológico. E eu vi que naquele momento eu não tinha a intimidade que eu achava que eu tinha com meu pai. E aí ele mostrou que era impossível você ter intimidade com Cristo, sim, sem você ter intimidade com seus pais biológicos. E aquele treinamento, ele mexeu tanto comigo espiritualmente, emocionalmente, cognitivamente, que eu comecei a buscar mais, eu comecei a me reinventar e isso para mim ficou bem gravado, porque foi uma emoção assim que há tempos eu não sentia. Nós crescemos numa sociedade em que é muito comum nós ouvirmos que o homem não pode chorar, né? Porque isso é sinônimo de fraqueza. Então, eu acredito que eu tenha internalizado isso lá na infância. Eu sou mais lógico em minhas ações, então eu sempre tive uma facilidade de ser mais lógico, ser menos emocional, mas eu vi que parte disso era um bloqueio também. Não era só uma questão neurológica. Era um bloqueio. Sim. E aí eu comecei a me permitir mais, a ter mais emoções. Logo depois disso, no ano seguinte, me tornei pai. Então, comecei a viver mais o lado emocional aí com a minha filha, nos momentos bons, nos momentos ruins também ali, de necessidades, onde a gente ia para o hospital e tudo mais. E minha primeira filha, eu com 23 anos, 24 anos de idade, pastor, quando você vai para o hospital com sua filha, rapaz, você fica desesperado. Então, a gente começa a experienciar isso de uma maneira muito mais intensa. Amém. Amém, é isso aí. Estamos chegando ao fim. Tivéssemos mais tempo, né? Estaríamos aí prolongando essa conversa. Obrigado aí, Lucas, pela disponibilidade, né? E aproveita para deixar aí seu recado, seus contatos, como é que faz para o pessoal entrar em contato, para saber mais sobre investimentos, como é que funciona. Perfeito. Hoje, você que quer investir ou você que quer aprender a investir, você pode procurar a Benlit Bank, tá? Nós somos a maior holding de gestão de crédito e investimento do estado de Tocantins. Não somos aventureiros, não somos amadores, já estamos no mercado há 9 anos. Nascemos dentro da maior contabilidade do estado e trazemos todo esse conhecimento jurídico para amparar e ajudar os nossos investidores, os nossos tomadores de crédito. E eu digo mais para você, nós começamos um projeto educacional
para mudar a sociedade, para mudar a humanidade que está permeada nesse mercado financeiro aqui no Tocantins, e se for da vontade de Deus, que seja do Brasil. Nós estamos começando esse projeto para educar mesmo, estamos lançando um curso no YouTube, provavelmente essa semana que vem ou na outra, um curso grátis para quem quer começar a investir, para quem não entende nada de investimentos, você saber o que é Selic, você saber o que é IPCA, o que é inflação, para você saber por onde você começa. E lá eu te digo alguns conceitos e algumas estratégias que tem assessores de investimentos te cobrando aí R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês para te mostrar. Entende? Eu não estou nem te dizendo para te ensinar, não. É para te mostrar que você aporta o dinheiro lá e o rapaz vai fazer a gestão desse dinheiro. Nesse curso, não. Esse curso vai estar grátis no YouTube. Você vai ter todos esses dados aí para você começar. E se você acreditar que aquilo é para você, você pode marcar um horário comigo ou com qualquer outro profissional lá da Benelite Bank, que nós vamos te instruir de maneira totalmente voluntária. Nós não te cobramos. Mas, se você optar por acessar pelo investimento, aí nós faremos a gestão para você da melhor forma. Onde é que fica a empresa? A nossa empresa hoje, ela se localiza ali na 103 Sul, ao lado do Aldeia do Sol. Sim. Então, nós temos a nossa sede ali. Em breve, nós abriremos também uma unidade no Taquaralto, porque nós entendemos que o público do Taquaralto precisa dos nossos produtos e serviços. Ali precisa de um trabalho bem intenso e nós estamos organizando já uma agência para lá. Você pode deixar o contato, o Instagram? Posso deixar sim. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, acesse lá, @benelitebank. Você pode acessar também Lucas F, o Investidor, é por onde eu te educo sobre o mercado financeiro, é por onde eu te atualizo, eu te falo quando vem essas crises, eu te falo quais empresas duvidosas estão surgindo aí, e o principal, eu te falo quais são as oportunidades de entrada e de saída de investimentos de renda fixa. Então isso tem um valor bem interessante. É isso aí, Lucas. Obrigado pela sua presença. Como eu te disse no início, as portas estão abertas aí para quando você quiser voltar, a gente fazer mais um bate-papo aí sobre vida pessoal, sobre masculinidade, sobre finanças, investimentos. Acho que é um assunto bem vasto, que a gente não explorou nem a ponta do iceberg ainda, vamos dizer assim. A você, nossos ouvintes, agradecemos pela essa companhia no ano de 2025. 2026 vem aí, estamos repletos de novidades aí, casa nova, e aí temos muito ainda que compartilhar com você. Obrigado por todo esse ano, obrigado pela sua companhia e até a próxima encontro. Obrigado. Deus te abençoe. Lucas.